Esse é o corte de uma live do Colunas Tortas. Lives do Colunas Tortas toda terça-feira, 10h30 da manhã, eu te espero lá. Filhos servem para cuidar dos pais na velhice. Essa é a função dos filhos, é uma obrigação que não é preciso ser dita, porque ela é óbvia. Vamos discutir um pouco sobre isso? Vamos falar um pouco sobre isso? Me parece ser algo que assombra muitas pessoas. Eu percebo nos comentários dos vídeos do Colunas Tortas que isso tende a ser, geralmente, algo delicado, que tende a ter muitas pessoas que estão nessa situação e que percebem o desconforto que é isso, principalmente quando não tem como origem um lar funcional, um lar onde você tem ali a criação de afetos positivos, um lar em que, de fato, tomar conta dos pais na velhice é visto como uma obrigação e não como uma parte natural da vida que acontece em conjunto quando as pessoas se amam. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou trazer pra gente falar sobre isso a Eliana Kark, tem um perfil muito interessante no TikTok, vale super a pena, e ela vai trazer um ponto pra gente. Ela é psicanalista, vai trazer um ponto com base na psicanálise, e eu vou tentar estender isso para uma conversa de cotidiano, uma conversa de microsociologia, pra gente bater nosso papo. Cresci escutando que ela me teve para ter quem cuidasse dela na velhice. Vamos de análise? Quer que eu analise o seu relato? Envie para relatoseliane@gmail.com. O relato que eu recebi diz o seguinte: mãe teve 2 filhas. Eu sou a mais velha com 36, minha irmã 25. Eu cresci escutando que ela me teve para ter quem cuidara dela na velhice, para não ficar sozinha. Acho que escutei isso desde pequena até a adolescência, que foi quando eu fiquei rebelde com ela. Nossa relação é muito volátil. Já falei que não vou cuidar. Sou obrigada a nada. Sei que o fato de não querer ter filhos vem em grande parte disso. Não quero responsabilidade nem obrigação de cuidar de ninguém. Esse relato revela algo profundo e devastador no ponto de vista da psicanálise. Uma mãe que não gerou um sujeito, ela gerou um projeto de cuidadora. Então, quando essa criança crescer e cresceu ouvindo que nasceu para suprir a solidão da mãe, ela sente que não é vista como autoridade, desejo próprio ou existência singular, ela é vista como uma função. Na psicanálise, isso se caracteriza como uma dinâmica de filho-objeto, onde o amor materno vem condicionado a uma utilidade. O que deveria ser vínculo, cuidado e estrutura emocional transforma-se em dívida. E quando o amor é dívida, a subjetividade da criança deixa de existir. Ela cresce acreditando que viver é reparar, servir, compensar. E a volatilidade da relação e a rebeldia na adolescência não são ingratidão, mas um movimento psíquico de sobrevivência. O eu tentando se separar da função que lhe foi imposta. A recusa em cuidar da mãe na velhice não é a falta de compaixão, é um ato de reparação interna, um limite necessário para não repetir o papel que a vida toda lhe foi exigido interpretar. E quando ela diz que não quer ter filhos, isso também é significativo, que o não é a aversão à maternidade, mas também o lugar de aprisionamento que ela ocupou dentro da própria família. O corpo e o afeto dela foram usados como garantia de cuidado. Agora, ela protege a si mesma do repetir o ciclo. No fundo, esse relato é sobre uma filha que tenta pela primeira vez ser sujeito, não o projeto, não a muleta emocional e não a cuidadora designada. É sobre alguém que finalmente ousa dizer: eu existo para além daquilo que esperavam de mim. Pedrada no mais alto nível, perfil da Eliane muito legal, vale super a pena. E eu acho que aqui a gente toca em vários pontos, né? Em vários pontos. O primeiro ponto é nesse papel de cuidadora que meio que é imputado quase que naturalmente a toda e qualquer mulher que se encontra no interior de uma família mais ou menos tradicional. Toda e qualquer mulher que se encontra nesse tipo de situação acaba tendo para si, em maior ou menor grau, esse papel do cuidado lhe destinado. E se opor a esse papel do cuidado muitas vezes é uma maneira de conseguir se libertar de certas obrigações sociais que consomem a energia, o tempo, a vida, o planejamento da vida, a maneira como se pensa a própria vida e a maneira como se relaciona com os outros também. Porque afinal de contas, se o meu papel é ser cuidadora, quando eu me relacionar com outras pessoas, quando eu me relacionar com o meu marido, com o meu namorado, quando eu me relacionar com qualquer pessoa ao meu redor, talvez, mesmo que sem perceber, eu exerça esse papel de cuidado. Eu olhe para a criança que está fazendo arte e eu tente protegê-la e educá-la. E coloque sobre mim uma responsabilidade que não é minha. Talvez eu acabe me tornando mãe do meu marido, tirando a toalha dele de cima da cama a todo momento, porque ele não consegue fazer isso sozinho. Mas eu acho que o que mais pega aqui, para além disso, é como que dentro da dinâmica familiar, a gente também tem uma outra figura que é do filho objeto, que é a figura do filho que serve para algo. O filho não é gente, o filho é função. O filho não é uma pessoa, o filho é alguém que serve para fazer alguma coisa, seja no presente, seja no futuro. E essa serventia, principalmente numa dinâmica em que ela é explícita e declarada, ela costuma não dar muito certo. Ela costuma gerar formas de sujeição,
formas de se subjetivar que não necessariamente vão ser vantajosas para a pessoa que é o filho, que é a filha. E essas formas de subjetivação que não são muito vantajosas, de fato, aprisionam filhos e filhas para viver em função dos pais. E esperar a velhice para cuidar. Porque a vida deixa de ser uma construção autônoma, individual e criativa. O sujeito deixa de se colocar num lugar onde é possível, de peito aberto, se encontrar no mundo e de peito aberto enfrentar as diferentes situações da vida e criar em torno de si um lugar que seja minimamente confortável para si. Criar em torno de si um mundo que seja minimamente prazeroso para si. E o mundo passa a se transformar só e unicamente numa progressão de tempo para que se chegue até o objetivo final, que é cuidar dos pais, que é ser este cuidador, esta cuidadora. Ei, rapidinho, compartilha esse vídeo nos seus grupos de Zap, se inscreve no Colunas Tortas e seja membro do canal. Todos os membros têm acesso a vídeos exclusivos para membros, vídeos esses que são de ciências humanas, são vídeos como eu estou mostrando aqui na tela agora, são vídeos separados por playlist para você poder dar uma olhada, sobre ciências humanas, sobre críticas, mulheres conservadoras podem ser empoderadas, o corpo da mulher negra para Sueli Carneiro, o sentimento de culpa para quem ascende pela educação, utilizando Nietzsche, Joyce Bert, Sueli Carneiro, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, além de ter uma série sobre a microfísica do poder, dissecando cada capítulo do livro, uma série sobre as figuras do desatino, ou seja, as figuras da loucura que estão presentes no livro História da Loucura, do Michel Foucault. Também uma série de introdução à modernidade líquida para Zygmunt Bauman, além de uma série sobre o normal e o patológico, que é de um autor chamado Georges Canguilhem e serve de base tanto para filosofia, para ciências sociais, como até mesmo para você compreender a diferença do normal e do patológico nas ciências biológicas, além de ter acesso a todas as lives do Colunas Tortas, tudo bem? E além disso, quem é membro do Colunas Tortas pode participar do grupo de WhatsApp, que é pra gente, pra nós, membros do Colunas Tortas, podemos conversar de um jeito um pouco mais leve, um pouco mais próximo, indicar pauta se for o caso, que sempre é muito interessante. Então, seja membro do Colunas Tortas, tem acesso a diversos vídeos exclusivos e bora conversar. Agora vamos continuar no vídeo. É muito comum que filhos e filhas sejam percebidos dessa maneira, enquanto um objeto, enquanto um bicho que está sendo educado para cumprir algum objetivo, que está sendo disciplinado para isso. E é muito difícil sair dessa situação porque a família talvez seja uma das instituições em que é mais difícil desagregar, em que é mais difícil romper, em que é mais difícil você só dar as costas e seguir sua vida. Tanto do ponto de vista psicológico, eu imagino que psicólogos poderiam explicar isso de uma maneira muito melhor do que eu, como ela explicou, inclusive, ponto de vista psicológicos que envolvem a própria subjetivação do indivíduo, de como ele vai se transformar em sujeito e talvez vá deixar de ter um bem-estar ali, um bem-estar psíquico, um bem-estar subjetivo e vai ter que lidar com situações de extremo desconforto por ter virado as costas para a família ao perceber que se encontra numa situação muito desvantajosa, muito ruim, muito instrumentalizada no interior da família. Mas eu acho que tem um outro ponto que a gente pode falar porque é relevante, que é como virar as costas para a família muitas vezes tende também a ter uma consequência negativa do ponto de vista social próximo, das interações sociais e do círculo social que está ao teu redor, porque muitas vezes o círculo social que a gente constrói é em torno da nossa família, de amigos próximos, e esse círculo social, muitas vezes, ele existe a partir de uma certa afinidade de interesses, mas também de maneiras de compreender o mundo, de ver o mundo, de viver no mundo. E dentro dessas maneiras de viver a vida que tem algum tipo de afinidade, muitas vezes a relação com os pais é uma coisa central, é um elemento importantíssimo. Dessa forma, se você virou as costas para os seus pais e a gente faz parte do mesmo círculo social, talvez eu desconfie do seu caráter. Tô dando aqui um exemplo ilustrativo, né? Talvez eu desconfie do seu caráter. Talvez eu desconfie das suas razões. Na medida em que, ao mesmo tempo, é muito difícil que se coloque pais numa posição em que eles podem ser rejeitados. É muito difícil a compreensão dessa posição. É muito difícil a compreensão da possibilidade da rejeição em cima dos pais. É uma situação muito desvantajosa, por consequência, para os filhos.
E é uma desvantagem que quem tá nessa situação precisa enfrentar de alguma maneira. Precisa se virar para construir um círculo social que seja adequado e que seja minimamente sensível a isso. Eu não tô dizendo que as pessoas precisam sair falando da sua vida pros outros, né? Mas no dia a dia, nas conversas do dia a dia, em um momento ou outro surge esses elementos. Em um momento ou outro alguém percebe, você nunca fala da sua mãe? Quando fala é alguma coisa meio negativa, né? Uma relação muito ruim, você não precisa dizer, essas coisas vão aparecendo. E com certeza a construção de círculos sociais civilizados que permitem que a gente tenha uma sensibilidade atuando entre as pessoas facilita o viver cotidiano. Facilita estar de peito aberto para a vida. Mas não é raro a pessoa que precisa conviver com esse tipo de situação e ao mesmo tempo não pode abdicar dos círculos sociais, seja lá por qual questão for. Não pode abdicar dos círculos que já tem. Ou a gente pode ir até um pouco além, né? Que não compreende como sendo justo e como sendo vantajoso muitas vezes ao sair da família e perceber que está sendo muito mal avaliado, que ganhou uma péssima reputação no círculo de amigos do bairro, também sair desse círculo e se virar para procurar outro. E dar um jeito de procurar outro, por mais difícil que seja. Porque é muito interessante isso, né? Geralmente as famílias que são extremamente disfuncionais, é claro que quando elas criam interações e relações, laços com as pessoas que estão para fora de casa, esses laços tendem a ser muito menos pesados e eles não tendem a ser avaliados como são avaliados pelas pessoas que estão dentro de casa. Porque quem tá fora de casa vai avaliar uma situação, né, com uma leveza maior, não tem um contato cotidiano, não sabe as regularidades do que acontece dentro de casa. Então fica muito difícil. E também existe uma má vontade, né? A má vontade envolve a sacralidade onde a mãe e o pai estão colocados dentro da criação de uma criança, de um adolescente, que depois se transforma em adulto. Essas coisas, essa sacralidade e a própria instituição familiar como uma instituição forte protege a reputação dos pais frente aos filhos. É necessário uma performance de sofrimento dos filhos muito grande e muito pública, para que essa situação não seja ruim para o próprio filho, para a própria filha. Mas, ao mesmo tempo, essa performance de sofrimento pública, ela por si só já é, por si só, um sofrimento. E eu acho que a Eliane conseguiu trazer muito bem pra gente, acho que eu consegui agregar um pouquinho na nossa conversa, tá bom? Tudo bem? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã. E ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.